Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então
muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo, o dom da sabedoria, para que esta palavra escutada e agora meditada nos ressuscite interiormente. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 5º domingo da Quaresma, que vai desembocar já no próximo domingo, abrindo a semana mais importante para a nossa fé, a Semana Santa, com o Domingo de Ramos. Nestes 3 últimos domingos da Quaresma, estamos fazendo um belo itinerário de fé, que era aquele já feito pela igreja primitiva na preparação dos catecúmenos para receberem o sacramento do batismo na noite da vigília pascal. No domingo retrasado, diante da sede humana, Jesus se apresenta como água viva à mulher samaritana. No domingo passado, diante da cegueira e da escuridão, Jesus se apresenta como luz da vida. E no evangelho de hoje, diante da morte e do sofrimento, Jesus se aproxima e nos apresenta agora a vida, a ressurreição, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. O sinal realizado, que é a ressurreição de Lázaro, é o grande e último sinal que Jesus realiza antes da sua morte. Porque depois de ressuscitar Lázaro, as autoridades religiosas daquela época vão se reunir no Sinédrio e vão decidir matar Jesus. E além de matarem Jesus, eles vão querer também matar o Lázaro. Imaginemos nós, o coitado tinha acabado de ser ressuscitado e o povo já queria matar ele de novo. Por que eles queriam também matar Lázaro? Porque Lázaro era a prova viva do poder de Jesus, que ressuscitou um morto. E vai ser dentro desta perspectiva que agora nós vamos compreender a palavra. Porque o evangelho de hoje tem uma boa notícia para te dar. Jesus é o Senhor da vida, Jesus é o Senhor da morte. Jesus vence a realidade da morte para nos dar a graça da vida. E como eu dizia para vocês no domingo passado, os trechos dos evangelhos tirados de João, eles têm uma teologia muito densa. Por isso precisamos voltar novamente no evangelho de hoje. Então, se você está com o folheto em mãos, eu te convido a retomar o evangelho, João capítulo 11. E eu gostaria que você tomasse aí os versículos 3, 4 e 5. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta.
sua irmã Maria e de Lázaro. Paremos aqui. Olha que interessante. No domingo retrasado, uma mulher samaritana, não nos foi apresentado o nome dela. No domingo passado, um cego de nascença, não foi nos apresentado o nome dele. E no evangelho de hoje, aquele que Jesus realiza um sinal, possui um nome. E como ele chama? Lázaro. Tudo que está na Escritura tem um sentido e um significado. O nome Lázaro vem da raiz hebraica, língua do Antigo Testamento, Eleazar, que significa Deus ajudou. Então, o significado do nome Lázaro diz: Deus ajudou. Por que falarmos do significado deste nome? Porque o nome vai nos apontar para aquilo que Jesus realizará. Por isso, agora nos é apresentado o nome do personagem. Eles eram uma família pequena, 3 irmãos, 2 mulheres e um homem. Então, o irmão homem Lázaro, vocês se recordam o nome das 2 irmãs de Lázaro? Marta e Maria. Esta família já não tinha mais os seus pais, provavelmente já haviam falecidos. E agora, com a doença de Lázaro, que vai desembocar na sua morte, esta família se reduziria mais ainda. E na época de Jesus, uma família que não tivesse um homem, ela ficava fadada ao fracasso. Era uma cultura muito machista. Então, qual a realidade que aquelas 2 irmãs experimentam? Uma realidade de desamparo. Elas se sentiram desamparadas. A nossa família já é muito pequena, Lázaro é o único homem da casa e agora ele está doente. E o Evangelho quer agora tocar nesta realidade que não é apenas de Marta e de Maria, mas que nestes últimos tempos difíceis que temos vivenciado, também nos alcança a realidade do desamparo. E de repente, você chegou aqui nesta igreja com esta sensação de se sentir desamparado. Mas o Evangelho prossegue. As irmãs Marta e Maria vão mandar um recado a Jesus, lhe dizendo: Senhor, aquele que amas está doente. Esse versículo me chamou muito a atenção quando eu rezava esse texto para preparar a pregação de hoje. Porque elas não disseram: Senhor, o nosso irmão está doente, mas elas disseram: Senhor, aquele que tu amas. Elas vinculam o irmão doente ao amor de Jesus. Elas não pedem de maneira egoísta: o Senhor é amigo da nossa família, o Senhor tem que curar Lázaro, o Senhor tem que devolvê-lo com saúde à nossa família. Não. Elas colocam o irmão doente diante do amor de Jesus. Elas não exigem o que Jesus deve fazer. E aqui está a sabedoria do Evangelho para a nossa vida, quando enfrentamos a doença, quando passamos pela morte de uma pessoa querida da família ou do círculo de amizade.
E a partir do momento que o doente é vinculado ao amor de Jesus, vai nos dizer a exegese bíblica, Jesus, por amar, socorre. Jesus, por amar, socorre. Santo Agostinho afirma: o amor de Deus por suas criaturas é o motivo para socorrê-la em suas necessidades. Então nós temos um Deus que é empático, um Deus que é solidário, um Deus que se comove diante do nosso sofrimento, da dor e até mesmo da morte. E vai ser nesta realidade que Jesus manifestará um sinal da sua glória, da glória de Deus, que é a ressurreição de Lázaro. E esta oportunidade não é apenas para Lázaro, para Maria e para Marta, mas esta é uma oportunidade para todos aqueles que crerem em Jesus. E consequentemente, no versículo 5, o texto nos disse que Jesus era muito amigo de Marta, de Maria e de Lázaro. O que isso significava? Jesus amava Lázaro, Jesus amava Maria, Jesus amava Marta, e Jesus ama você. E é esta relação de amor que estabelece uma proximidade que se dá através da amizade. Por isso o evangelho de hoje te pergunta: você é amigo, amiga de Jesus? Você ama Jesus? Pense nisso. Por quê? Porque Jesus era amigo deles, Jesus é nosso amigo, Jesus amava aqueles 3 irmãos e Jesus nos ama. E por nos amar, por ser nosso amigo, por querer o nosso bem, Ele nos socorre sempre. Mas agora vem um detalhe interessante. Volte lá no texto, tomemos os versículos 6, 7 e o 17, os 3 versículos próximos. Encontraram aí? Vamos ler juntos? Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Olha que interessante. O atraso de Deus. Quando elas mandaram o recado, 2 dias Lázaro já estava nas últimas. E Jesus chega a Betânia, que ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, 4 dias depois da morte de Lázaro. Então, 4 depois da morte e 2 antes da morte, nós temos 6 dias. E aqui há um significado para esta numerologia. O número 6 na Escritura é o número da incompletude. Já o número 7 é o número da totalidade. E Jesus chega na hora certa. Ele chega no momento que estava faltando a vida. Ele chega no momento mais doloroso do sofrimento daquela família e das pessoas que estavam lá juntos deles.
E hoje nós devemos nos abrir a uma novidade. Deus sempre chega na hora certa e faz o que é certo. Por que eu quero trazer esse tema do atraso de Jesus no Evangelho, de acordo com a solicitação que lhe foi feita? Porque esse tema é muito atual para nós. Porque de repente nós queremos um Deus que haja na hora que eu estou mandando e faça o que eu estou pedindo. E agora Jesus não chega na hora de Marta e de Maria, mas Jesus chega na hora de Deus. Os discípulos não queriam que ele fosse para Betânia, porque as autoridades religiosas já estavam ameaçando matar Jesus, e Jesus não vai ter medo, Jesus não vai consentir a coação dos discípulos, e vai dizer: vamos a Betânia. Por isso, meu irmão, minha irmã, muitas vezes Deus não atende de prontidão às nossas orações na hora que pedimos, porque Ele quer que nós também experimentemos a confiança nele. E aqui está o X da questão, porque muitas vezes Deus não agindo na hora que a pessoa pede e fazendo o que ela manda, o que ela diz? Vou chutar o pau da barraca, Deus não existe, eu não acredito mais, eu não irei mais à igreja. E cada qual pode fazer o seu exame de consciência da sua revolta e da sua falta de confiança quando a coisa não saiu do jeito e no dia que você pediu. E aí vem uma indicação prática da palavra: é preciso confiar. E a confiança supera o nosso comando, a confiança supera o dia que nós determinamos para a ação de Deus. Por que isso, Padre? Porque quando Jesus chega na hora certa e faz a coisa certa, Ele nos dá algo infinitamente maior do que o que pedimos. Se Ele tivesse chegado na hora de Marta e de Maria, Ele teria feito apenas a cura de um doente. Mas chegando na hora de Deus, o que Jesus faz? Manifesta a sua ressurreição. A ressurreição é muito maior do que a cura de uma doença. E de repente a nossa falta de paciência, e mais do que isso, a nossa falta de confiança, nos priva de experimentar as realidades grandiosas que Jesus quer nos oferecer. E aí, minha gente, permitamos com que o Evangelho de hoje nos dê uma sacudida e abra os nossos horizontes para uma perspectiva nova. Voltemos ao versículo 20, que é muito importante também. Pegue aí o seu texto, versículo 20. Vamos juntos? Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Duas irmãs que nos apresentam dois modelos de sofrimento, ou dois tipos de sofrer na hora da dor. Quando Jesus chega, qual é a atitude de Marta? O que ela fez? Vocês prestaram atenção no texto? Marta foi ao encontro de Jesus e vai falar com ele. Agora Maria, a outra irmã, ficou de que jeito? Sentada em casa.
dois modelos de sofrimento. Uma representa, na hora da dor, a movimentação, o desabafo, o falar, o pedir. E a outra representa o silêncio, a dor interior, o isolamento, na sua angústia diante daquilo que ela passava. Eu quis parar aqui nesse trecho com vocês, porque hoje a palavra te questiona: qual a sua atitude ao encontrar Jesus na hora do sofrimento? Você se identifica mais com Marta ou com Maria? Como é que você age quando a doença bate na sua porta? Quando você perde um ente querido? Quando você lida com algum tipo de sofrimento? E agora vem a queixa da irmã. Vamos lá, versículo 21. Olha o que ela vai dizer agora a Jesus. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Como é que Marta reconhece Jesus? Como é que ela chama Jesus? Senhor. Eu já lhes disse que Senhor vem do grego Kyrios, é o título mais completo que se dá à pessoa de Jesus. Então, para Marta, Jesus não é uma pessoa qualquer. Para Marta, Jesus é Senhor. Quem é Jesus para você? Senhor. Senhor. Kyrios. E agora ela vai procurar uma justificativa para aquele sofrimento, para aquela morte. Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quem ficou culpado por essa morte? Jesus. O Senhor chegou atrasado, nós mandamos o recado. 2 dias antes do falecimento dele, já tem 4 que ele morreu, e agora que o Senhor chega? E nós devemos também parar nesse versículo, porque ele dialoga com a realidade. Todas as vezes que passamos pelo sofrimento e pela morte, o nosso primeiro movimento é de encontrar o porquê disso. Quando de repente perdemos uma pessoa que amamos, logo vem aquele sentimento ou aquele pensamento: por que comigo? Por que nesta hora? Por que aconteceu isso, Padre? E aí cada um aqui presente hoje nesta igreja, relembre do seu porquê diante da dor, da morte e do sofrimento. Eu quero refletir com vocês esta temática, porque eu aprendi uma dinâmica muito interessante, iluminado pela palavra de Deus e pelos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que eu quero partilhar com vocês, porque vão ajudá-los na caminhada. Tem situações que não encontraremos o porquê. Por mais que eu busque, por mais que eu questione, e por mais que eu coloque a culpa em alguém ou em alguma situação para justificar o que aconteceu. E a energia que você gasta atrás do porquê, ela é muito grande.
e de repente a situação não tem porquê. E o evangelho de hoje quer te ajudar numa travessia. Sair do porquê rumo ao para quê. De repente o porquê você não encontrará, mas é possível encontrar o para quê. Por mais que Marta e Maria queriam uma justificativa diante da doença e da morte do seu irmão Lázaro, elas não encontrarão o porquê disso, mas elas vão encontrar o para quê. Nós vimos agora há pouco no texto Jesus nos dizendo: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmão e irmã, na hora do sofrimento, saia do porquê e vá para quê. E isso vai te ajudar demais. Eu falo por experiência própria, e a palavra agora também nos ilumina com esta novidade. Muitos dos judeus estavam consolando Marta e Maria, mas agora elas vão pedir ajuda a Jesus. Senhor, tudo aquilo que pedires ao Pai, Ele te concederá. Você, quando está sofrendo, pede ajuda para quem? Elas vão pedir ajuda para Jesus. Então, na hora do seu sofrimento, peça ajuda para quem? Para Jesus. Vamos lá? Avançar no texto agora. Os versículos 23 a 27. Vamos pegar do 22, né? Do 22 ao 27. Vamos ler juntos? Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei, ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, força igreja: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus quer ressuscitar Marta e Maria. Antes de Jesus resolver o problema que você está colocando nas mãos dele, que está te fazendo sofrer, a primeira atitude de Jesus é alcançar a sua vida. E ele vai fazer um itinerário de fé com Marta, depois com Maria, e só no final é que ele vai ressuscitar Lázaro. E hoje nós devemos entrar nessa dinâmica, porque de repente queremos que Jesus resolva o nosso problema, cure a nossa doença, ressuscite quem está morrendo, mas de repente não queremos que Jesus alcance o nosso coração. Então entenda, antes de Jesus fazer o que você pede, Ele quer fazer uma obra nova na sua vida. E esta obra é feita pelo dom da fé, não é mágica. Ele não tem uma varinha de condão que ele faz pirim-pim-pim e está tudo resolvido, não. Ele abre um diálogo de conversa e de catequese para levar aquelas duas irmãs ao ato da fé. Teu irmão ressuscitará, a afirmação de Jesus para o que estava morto.
E aí ela vai dizer: olha, nós acreditamos, mas é naquela última ressurreição dos fins dos tempos. E Jesus agora vem se apresentando quem ele era. No versículo 25, como Jesus se apresentou? Eu sou a ressurreição e a vida. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta o nome de Deus, a voz que sai da sarça ardente lhe disse: eu sou o que sou. O nome de Deus no Antigo Testamento é Eu Sou. E agora como Jesus se apresenta? Eu sou. Ou seja, Ele é Deus. E esse Deus nos traz o quê? Esse Deus nos comunica o quê? Mais do que curar doença, mais do que resolver o meu problema, este Deus me traz vida plena, e esse Deus me ressuscita para sempre. Duas características de quem é Deus: Ele é vida e Ele é ressurreição. Jesus recebe do Pai o poder de fazer os que creem nele terem vida e vida plena, e também a ressurreição escatológica. Ontem eu estava em Aparecida de Goiânia pregando a Lécio Divina para os jovens. E eu dizia a eles, vou repetir a vocês: o movimento da vida que Jesus traz para cada pessoa, ela é como que uma moeda de duas faces. A primeira face é: enquanto estamos aqui, neste mundo, mesmo passando pelas intempéries, pela dor, pela doença, pelo sofrimento, nele nós somos capazes de termos vida plena. O que significa, Padre Max, ter vida plena? Ter vida com sentido, mesmo que eu passe pela travessia da dor. E a segunda face desta moeda, a ressurreição escatológica, aquela que nós alcançaremos após a nossa morte. Então esta vida é para o aqui e para o agora, porque nos planifica e dá sentido para a nossa existência, e depois, consequentemente, ela nos aponta para uma realidade mais profunda, a realidade da ressurreição, da glória do Pai, da salvação e da vida eterna. E aí Jesus vai dizer a Marta: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, ou seja, não morrerá jamais. Jesus aqui quer aludir a um tipo de morte que não é aquela do cemitério. Quando eu era criança, tinha uma brincadeira muito comum do meu tempo, que se chamava morto-vivo. Não sei se vocês já ouviram falar dessa brincadeira, não é? Hoje, infelizmente, as crianças não brincam mais, é só no tablet, no celular, no notebook, na televisão. Mas na minha época a gente corria muito, brincava muito de morto-vivo. Por que eu quero retomar esta brincadeira de maneira metafórica? O contexto que está à nossa volta permite com que nós ainda continuemos vivos, fisicamente falando. Mas quando as pessoas começam a externalizar o que elas estão sentindo aqui dentro, na sua grande maioria, elas remetem para qual realidade? A realidade de morte. E aí como é que nós estamos vivendo? Morto, vivo. Vivo fisicamente, porque estamos saudáveis, mas a realidade interior está no sepulcro, está na morte. E quando ouvimos que Jesus é vida plena, quando Jesus nos apresenta como ressurreição e vida, Ele quer que enquanto estejamos aqui, a nossa vida seja com sentido.
E é só Ele que pode nos dar esta plenitude. De repente você gasta muito comprando livro de autoajuda, fazendo curso com guru na internet, e pode ser que a melhora seja momentânea e paliativa. Mas de fato o que é capaz de planificar a vida humana? Somente o amor de Jesus. Por isso hoje Ele se apresenta como ressurreição e vida, para qualificar a sua vida. Padre, e o que eu preciso fazer para desfrutar disso que Jesus tem para me oferecer? Qual foi a pergunta que Jesus fez para Marta, lá no versículo 26, no final do versículo 26, olha aí no Evangelho. O que ele pergunta para ela? Crês nisto? O caminho para desfrutar do que Jesus tem para te oferecer é crer nele. Por isso que antes de ressuscitar Lázaro, Jesus faz um caminho pedagógico de fé com Marta e com Maria, e deve fazer comigo e com você. Hoje Jesus te pergunta: você crê em mim? Você crê na palavra que eu estou lhe dizendo? Você crê no meu poder? Você crê no que eu posso fazer? E aí, qual é a sua resposta? Bento XVI diz: esta pergunta que Jesus dirige a cada um de nós, crês nisto? É uma interrogação que nos supera, ultrapassa a nossa capacidade de compreender e exige que confiemos nele, como ele se confiou no Pai. Bento XVI continua: a fé na ressurreição e na vida eterna entre os cristãos é acompanhada com muitas dúvidas e algumas confusões. Basta a gente ir nos velórios para ver esta confusão, para ver esta angústia, para ver esta dúvida, porque se trata de uma realidade que ultrapassa os limites da nossa razão e exige um ato de fé. O caminho aqui não é apenas racional, mas o caminho aqui é de fé. Eu sempre gosto de dizer nas formações que eu dava para a Pastoral da Esperança, que acompanha as famílias enlutadas, eu dizia para eles: quer saber como é a fé de uma pessoa? Perceba como ela se comporte na hora do velório de alguém que ela ama. É esta hora que revela como é que é a sua fé. É esta hora que revela como é que você crê em Jesus. E agora nós vamos encerrar o Evangelho vendo o que Jesus fará. Versículo 38. Vamos do 38 até o 44, para a gente fechar. Vamos juntos? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés
com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, vamos terminar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Qual a finalidade do sinal de Jesus? Crer nele. Como é que Jesus realiza esse sinal de ressuscitar Lázaro? 2 movimentos. Depois de chorar, Jesus chorou, ou seja, revela a sua humanidade. Agora ele vai revelar a sua divindade, que é ressuscitar Lázaro. Ergueu os olhos para o alto e agradeceu ao Pai. Olha que bonito a indicação prática de Jesus para você na hora da dor e da morte. Erguer os olhos para o alto. E na maioria das vezes o que a gente faz na hora da dor? Para baixo. Os olhares para baixo. A cabeça para baixo. E às vezes até o corpo vai desmontando. E depois de erguer os olhos para o alto, Jesus faz uma bela oração de agradecimento e de louvor ao Divino Pai Eterno. Você sabe agradecer ao Divino Pai Eterno na hora da dor? Você sabe agradecer o Pai na hora da morte? Como é a sua atitude? E diante deste louvor que precede o milagre, Jesus nos ensina a rezar na hora da dor, a pedir na hora do sofrimento. Por quê? Porque o doador, que é o Pai, é mais precioso do que o dom que Ele pode nos oferecer. E aí eu sempre tenho dito a vocês: queremos o milagre, mas não queremos o autor do milagre. Queremos a resolução do problema, queremos a cura da doença, mas não queremos Deus. E agora a oração de Jesus te diz: mais do que ser atendido na sua necessidade, queira Deus. Vocês estão percebendo a força dessa palavra? E agora vem a atitude desse Deus, que não é alheio ao nosso sofrimento, que não nos despreza na hora da morte. Todo mundo dizendo: não vai, já tem 4 dias, está fedendo, o corpo está apodrecendo. E Jesus dá o comando: tira a pedra. Qual é a pedra que hoje Jesus precisa remover da sua vida? Qual é a pedra que hoje Jesus precisa tirar do seu caminho? E depois de tirarem a pedra, Jesus deu um grito. Disse o texto: ele exclamou com voz forte, ou seja, ele gritou: Lázaro, vem para fora. E hoje você deve repetir esse versículo e tirar o nome de Lázaro e colocar o seu. Lázaro, vem para fora. E hoje eu devo dizer: Padre Max, vem para fora. Ricardo, vem para fora. Alessandra, vem para fora. E é esta palavra de Jesus, é este poder de Deus que vence o inimigo mais temível, mais terrível de toda a história da humanidade, que é a morte. Enquanto a morte para a humanidade era o inimigo mais violento, para Deus ela não passa de um sono, que Ele pode acordar na hora que Ele quiser. E naquele momento, Lázaro saiu do sepulcro. Estava ainda atado com as faixas. Naquela época não tinha funerária. Eles faziam um processo bem simples para colocar o defunto na sepultura. E aí Jesus vai dizer para a igreja: desatai-o e deixai-o caminhar. Hoje Jesus te chama pelo nome. Hoje Jesus te chama para fora. Hoje Jesus quer
tirar a pedra que tem te impedido de ir ao encontro dele. E pela força dos divinos sacramentos que recebemos pela igreja, pelo batismo, pela Eucaristia, pela nossa confissão, é poder de desatar e de desamarrar tudo aquilo que está te piando. Já viu galinha piada? Ela não dá conta de andar por muito tempo. E às vezes a gente fica igual galinha piada. E o movimento da palavra hoje é desatar, é desamarrar, pela força da igreja, pela força dos divinos sacramentos, tudo aquilo que está te amarrando, tudo aquilo que está te prendendo. E eu quero encerrar com o seguinte convite. Preste atenção. Em companhia de Jesus, que é o Senhor da vida, desça hoje ao túmulo interior que te habita. Em companhia de Jesus, que é o Senhor da vida, permita desatar todas as faixas que estão travando a sua vida e deixe ressoar o grito de Jesus: vem para fora. E você contemplará a glória de Deus. Então vamos pedir isso no final desta pregação. Viver como ressuscitados. Deixe agora o seu folheto de lado por um instante. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça e faça o seu exame de consciência. Qual é o seu túmulo? Qual é o seu sepulcro? Qual é a sua dor? Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua morte? E faça agora um convite para Jesus, o Senhor da vida. Segure na minha mão. O Senhor é meu amigo. O Senhor me ama. Desça comigo hoje, Jesus, ao túmulo da minha existência. Desça, Jesus, comigo à sepultura de tudo aquilo que tem me levado à morte. E hoje, Jesus, me dê o comando: tirai a pedra. Dai-me a graça de te obedecer, Jesus, quando tu me diz: vem para fora. Desata, Jesus, tudo aquilo que tem impedido a vida de plenificar em mim. Porque hoje, Jesus, eu quero viver como ressuscitado. Eu quero ser iluminado pela luz da palavra, para que a minha vida tenha luz, para que a minha vida tenha sentido, e para que eu tenha gosto de viver aqui, desejando a vida eterna que só o Senhor pode me dar. Vem para fora. Vem para fora. Vem para fora. Há momentos difíceis na vida, onde a morte parece chegar. Vivo na escuridão deste mundo, não consigo tua luz enxergar. Meus pecados, minhas misérias me levaram a ser sepultado. Minha morte, muitos choravam e alguns comentavam, quando o Senhor veio declarar: eu removi a pedra que te prendia. Te chama agora, Lázaro, vem para fora. Eu removi a pedra que te prendia. Te chama agora,
Lázaro, vem para fora. Eu confio em ti, eu espero em ti, meu milagre vai chegar. Eu confio em ti, eu espero em ti, meu milagre vai chegar. Eu removi a pedra que te prendia, te chama agora. Lázaro, vem para fora. Eu removi a pedra que te prendia, te chama agora. Lázaro, vem